Fala, gente! Estamos aí agora na quinta aula e o tema de hoje é punição. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, pedimos pelo teu favor que o Senhor fale conosco no dia de hoje, que o Senhor ministre ao nosso coração neste fundamento tão importante na nossa fé, para que venhamos a conhecer a respeito do Senhor e das tuas coisas com mais profundidade. Nós oramos, te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, vamos falar sobre punição. Punição é a manutenção da justiça diante do pecado. Essa é a nossa máxima dentro desse assunto. Ela é a manutenção da justiça diante do pecado. Tá? Efésios capítulo 5, versículos 5 e 6, vai dizer o seguinte: porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Então, quando nós trabalhamos este fundamento, a punição, que vem justamente como parte, como consequência do pecado, nós precisamos entender que Deus é perfeito, ou melhor, nos lembrarmos disso, de que Deus é perfeito. E Deus é o justo juiz, não é? Deus é aquele que julga com precisão. E por ele ser encontrado como justo juiz e que olha para a sua criação e tem a capacidade plena de julgar com perfeição, a punição ela vem como manutenção dessa justiça perfeita. Tá? Então é importante a gente entender isso, que não é que Deus é um Deus mau, que Deus é um Deus de raiva, de ira, no sentido como a gente pensa às vezes de pessoas, numa ideia humanizada disso. Porque falar de punição entre os homens, uma punição humanizada, ela se mistura muito com as emoções. Ela se mistura muito com as imperfeições de discernir as coisas com precisão, não é verdade? Às vezes a gente vê uma pessoa punindo outra de forma exagerada. Às vezes a gente vê pessoas que não querem se envolver com a punição e deixam a injustiça governar. Então nós vemos os descontroles, os desequilíbrios entre os homens, mas nós não podemos nos esquecer que quando falamos de uma punição divina, nós precisamos nos lembrar que estamos lidando com um Deus perfeito. E ele, por ser este justo juiz, ele vai fazer esta manutenção desta justiça perfeita de um Deus que não só tem olhos e vê, mas que também sonda e conhece corações, que ele vai então aplicar a punição de maneira perfeita. Então, não há injustiça em Deus, não é? Não há uma parcialidade num sentido de estar comprado com alguém ou com alguma situação. Deus é pleno na sua punição e a sua punição ela é perfeita, ok? Agora, entendemos aqui já nessa fala que a punição ela é a manutenção da justiça. Por quê? Porque justiça precisa ser feita. Justiça precisa ser estabelecida. E quando há injustiça, Deus não tolera a injustiça. Deus não tem paz com a injustiça. Então ele precisa agir e ele age com a punição, como aquele que é o Senhor dos exércitos, como aquele que é o dono de todas as coisas, estabelecendo justiça através de punições necessárias e precisas àquilo que precisa
de punição, né? Então, por exemplo, quando nós vemos lá no Antigo Testamento, já no início, né, no capítulo 9, versículo 6 de Gênesis, vai dizer assim, olha lá, quem derramar sangue de homem, terá o seu sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem à sua imagem. Então aqui nós já vemos uma punição retributiva, né? Ou seja, a retribuição daquilo de errado que alguém fez. Ou seja, vai se estabelecer algumas regras, algumas leis, algumas ordenanças, onde vai ser dito, olha, se você fizer isso, você vai colher isso, né? Isso aqui já... Engraçado, né? A gente pensa na lei da semeadura lá do Novo Testamento, mas já aqui no Antigo Testamento nós começamos a ver parte daquilo que será revelado no Novo Testamento com mais intensidade, com mais profundidade, né? Mas a gente já vê isso aqui. A gente vê, por exemplo, né, histórias impressionantes, né, gente? Impressionantes, né? Como, por exemplo, a do dilúvio, né? No dilúvio a gente vê a história de uma família sendo poupada, mas a gente vê Deus aplacando a sua ira, né, punindo aquele povo pecaminoso, aquele povo que se enveredou para o caminho da desgraça, para o caminho da separação de Deus, para o caminho da promiscuidade, né, e a gente vê ali Deus punindo aquele povo, né, porque Noé é encontrado como um homem justo, é encontrado como um homem de família que agrada o coração de Deus e ele é poupado. Mas toda a face da terra é punida por conta da vida desregrada, da vida devassa, da promiscuidade, do pecado que estava ali diante de todos, né? Gente, a gente às vezes pensa, né, numa aulinha de criança, no refuginho, aquela criança, né, de forma bem ainda inocente em muitas coisas, pintando a Arca de Noé, pintando a girafinha, pintando o elefante, pintando o leãozinho, aquela água de azul, né? Mas imagine comigo a tamanha tragédia que foi o dilúvio. Imagine comigo aquelas milhares de milhões de pessoas, né? Não sabemos quantas pessoas naquela época habitavam a Terra, mas muita gente morreu. Por quê? Porque Deus puniu o pecador, né? Deus puniu o pecador, mas ele não acabou com a terra, não extinguiu o homem, né? Ele estava ali escrevendo a sua história de redenção e estava ali mostrando que ainda que ele houvesse escolhido uma família que fosse um homem justo, né? Ainda assim, mesmo depois disso, nós sabemos, porque lemos a palavra de Deus, que não adiantou nada, né, num aspecto de que realmente o homem provou para si mesmo que ele por si só não consegue se salvar, né? Vemos também no caso de Sodoma e Gomorra, não é? Que Deus chega para Abraão e envia aqueles anjos lá e eles acabam com aquela cidade. Tamanha era a promiscuidade, tamanha era a devassidão daquele povo, né? Por quê? Porque Deus estava fazendo a manutenção da sua justiça. E parte dessa história, meus irmãos, que a palavra nos conta, parte deste enredo, do motivo pelo qual nós temos essas informações para nós hoje, é para que este atributo da justiça de Deus, de que Ele é um Deus justo e Ele tem que fazer a manutenção dessa justiça, seja evidenciado para nós. Para que no nosso relacionamento com o Senhor, para que na nossa lida com Deus, nós não venhamos a cair no erro da falta de temor, da falta de tremor por aquele que é justo e que pune tudo aquilo que é injustiça na terra. Então, entenda que isso tudo está aqui, não está aqui à toa, não está aqui para que a gente olhe e diga, como isso é duro, né? E fique somente nisso, porque nós sabemos que o amor de Deus nos alcançou. Amém? E glória a Deus por isso. Mas isso está aqui também para nós entendermos que nós, por nós mesmos, jamais seríamos capazes de
merecer uma eternidade na presença do Criador, né? Então, isso é muito valioso, é valioso demais para nós. Agora, vamos conversar um pouquinho sobre alguns modelos identificáveis, né? Que a gente consegue identificar dessa punição, de como a gente aplica essa punição, né? Nós temos aqui quatro modelos que a gente pode falar um pouquinho, que eu acho que vai esclarecer um pouco mais para a gente e vai conectar com alguns pensamentos que a gente tem em relação a isso, né? Então, em primeiro lugar, a punição ela pode ser indireta, né? Nós podemos estar sendo punidos indiretamente. Como isso se dá? Isso se dá da seguinte maneira. Lembra que quando a gente falou a respeito da criação, e já na sequência a gente falou que Deus criou o homem à imagem de Deus, e quando o homem ele então cai no pecado, a imagem de Deus, né, a imagem e semelhança de Deus, que é o homem, assim como também a perfeição da criação de Deus é distorcida, certo? A gente usou muito essa palavra nas últimas aulas. Então, o que acontece? Como essa imagem e semelhança de Deus ela é distorcida e a própria criação não vive mais uma plenitude, ela agora está distorcida, nós começamos a viver as consequências desta distorção, não é? Então, por exemplo, aquilo que eram insetos em um determinado momento e que seria benéfico dentro da ideia de uma criação perfeita, vira praga, entende? Aquilo que estava funcionando de uma maneira precisa, como por exemplo na questão molecular, agora vira vírus. Aquele rio que fluía dentro de um contexto de natureza perfeita, de criação perfeita, agora porque o pecado entrou no mundo, foi distorcido, e aquele rio então que passava por determinado lugar, agora o homem começa a viver de uma maneira errada, sem cuidar daquilo que é seu, e aquilo então começa a criar consequências de uma vida irregular, de uma vida irreverente ao temor ao Senhor, e as coisas começam a sair da sua ordem, e aquelas engrenagens, sabe quando você olha para aquele relógio antigo, que é de ponteiro, e tem um monte de engrenagenzinha, uma do lado da outra conectada, e quando aquele ponteiro do segundo vai virando, umas engrenagens viram mais rápidas, outras viram mais devagar, e aí vão mexendo o ponteiro do minuto e depois o ponteiro da hora, tudo em harmonia, né? Agora pega uma pequena engrenagem daquela e numa pontinha daquela engrenagem faz um dente assim, arranca um pedacinho dela, né? Você vai perceber que ao longo do passar dos minutos, das horas e dos dias, aquele relógio vai começar a se desregular. E ele vai começar a se desregular e de repente aquela hora que deveria estar apontando não está mais. Ela já está numa outra hora, já está atrasada, já está adiantada, já está desregulada, né? Então, quando a gente pensa de uma punição indireta na nossa vida, a gente deve pensar dessa maneira, entende? Então, como as coisas foram distorcidas, algumas coisas que nós acabamos vivendo hoje como consequência dessa distorção é uma punição indireta, né? Nós acabamos de passar por uma pandemia, né? Tantas outras viroses, tantas outras situações aí, doenças venéreas, não é? Coisas que estão aí para a humanidade, né? Por quê? Porque é uma consequência indireta. Agora, a gente está falando aqui de uma consequência indireta externa, né? Que é aquilo que a gente pode ver e evidenciar na vida de alguém. Mas nós temos também consequências indiretas, né, da punição de Deus internas. O que quer dizer interno? Quando é, por exemplo, na área da alma, nas emoções, né, sentimentos de culpa,
sentimentos de ódio, de raiva, né? Às vezes por causa de uma injustiça, né? Tanta gente vem e pergunta, né, por que é que se Deus é bom, tem gente morrendo de fome neste exato momento? Gente, porque o homem é mau. Porque o homem é mau. Tá, mas se Deus é bom, ele permitiria? Deus deu tudo para que o homem pudesse fazer tudo da melhor forma e ninguém precisaria passar fome. Agora, por que é que alguns passam fome? Porque o homem é mau. Porque a sua própria espécie ignora aquele outro lado que está ali, faminto, sedento, que está ali precisando de uma atenção, precisando de um teto, precisando de agasalho, né? Então, veja, de maneira indireta, por causa dessas distorções, né, a gente pode viver uma punição interna. Por exemplo, um sentimento de incapacidade, um sentimento de tristeza, um sentimento, né, de olhar para tudo isso. Gente, eu acabei de voltar de São Paulo, estava em São Paulo esse fim de semana, olhar para aquelas pessoas todas dormindo nas ruas, né? Quem que aguenta? Não sei como que se aguenta. Eu não sei como eu consegui morar tantos anos numa cidade como aquela e ficar olhando e tendo que encarar essa realidade todos os dias, né? E isso mexe emocionalmente dentro de nós. Isso mexe, gera em nós uma frustração, uma tensão, um terror, né? O que é isso? Isso é uma punição interna, indireta. Eu, particularmente, né, talvez não tenha feito nada para merecer isso, mas os meus ancestrais fizeram. Por quê? Porque nós deixamos chegar onde chegou. Então, de forma indireta e interna, eu sou acometido por essa punição, entende? Então, às vezes, né, tem gente que vai falar assim, poxa vida, o pai era uma pessoa devassa, era uma pessoa que tudo que ele ganhava no trabalho, ele gastava com bebedeira, com mulherada, ele fazia tudo que era de errado, né? E aí ele construiu um ambiente de tensão no seu lar, e aí de repente nascem aqueles filhos, e eles vivem naquele contexto, né? E eles não podem comer uma comida saudável porque o pai gasta com bebedeira, com devassidão. Não deixa de ser uma punição indireta. Eles estão sendo punidos por alguém que veio antes deles e que está ali roubando aquilo que lhes é devido, né? Porque um pai, quando nós entendemos na palavra de Deus, ele tem como responsabilidade cuidar da sua família, cuidar da sua esposa, cuidar dos seus filhos. Agora, se ele não tem esses valores, ele começa a viver uma vida de qualquer maneira, trocando valores reais por valores ilusórios, ele naturalmente vai criar um ambiente onde indiretamente sua família vai ser punida pelos seus atos e suas consequências, entende? Então, podemos olhar assim, né? Veja a história de Davi. A história de Davi quando decide ter Batseba como sua mulher, né? Ele vai lá, assassina Urias, né? Deus diz que ele iria colher daquilo. Deus mata o seu filho no ventre de Batseba ainda, né? Puxa vida, agora não lembro se é no ventre ou se é quando nasce. Mas de alguma maneira ele morre. E aí depois, né, os seus filhos, as consequências, né, as consequências que vão acontecer com os filhos de Davi, né? A sua filha vai ser violentada, né? Um filho vai matar o outro, vai tomar a sua coroa. É uma loucura. E tudo por consequência dos seus atos pecaminosos, né? Então, essa punição de Deus na própria família, veja que é o próprio Deus, gente, que está punindo através do profeta, que levanta uma profecia. Veja como Deus faz a manutenção da justiça. Irmãos, precisamos entender isso. Precisamos entender que o amor de Deus é pleno, mas é um amor responsável, é um amor bíblico, não é? É um amor bíblico, é um amor que não abstém a manutenção da justiça. E aí nós precisamos entender isso. Sabe por quê? Porque só assim a gente vai chegar, só entendendo essas coisas com esta precisão,
a gente vai conseguir entender a grandeza que é a obra da cruz, tá? Então, a ira de Deus precisa ser aplacada, e é por isso que ele vai punir aqueles que são os culpados. Sempre, todo culpado aos olhos de Deus será punido, ok? Agora, como a gente pode ter aí algumas situações que podem entrar no contexto, né? Por exemplo, né, a gente vai falar um pouquinho disso com mais profundidade, na verdade a gente vai falar muito disso com mais profundidade depois, tá? Mas é claro que quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, e nós podemos então nos arrepender diante de Deus, né? Agora Deus aplaca ou aplacou a sua ira em Cristo, né? Pois Cristo se fez pecador para todo aquele que nele crê. Então, veja, nós vamos falar disso com muita profundidade nas próximas aulas, mas nós precisamos entender que ainda assim Deus precisava aplacar a sua ira. Deus precisa encontrar o objeto de punição para toda injustiça. E é isso que Cristo se fez no nosso lugar, né? Mas vamos guardar isso aqui para mais para frente, tá? Vamos voltar aqui. Então, a punição, ela é indireta, ela pode ser indireta, né? Nós podemos identificar a punição no modelo indireto, externo, né? Então, consequências externas podem acontecer comigo indiretamente, porque eu não fiz nada, mas alguém fez, ou a distorção que o pecado gerou já está fazendo, e eu sou então punido por isso, como também de forma interna, através das minhas emoções, no campo da alma, dos meus sentimentos, né? Eu posso viver essa punição dentro de mim, ainda que ninguém esteja vendo, né? Eu posso estar vivendo essas crises, né? Como também ela pode ser direta no presente e também no porvir. Então, direta no presente, o que é direta no presente? Gente, é a lei da semeadura, né? É aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá, né? Olha só, está lá em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8, diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna, né? Então, nós precisamos entender, ainda que nós tenhamos já um pouco de entendimento, de consciência, de que Cristo foi o elemento de punição de Deus para todo o pecado do mundo, precisamos entender que nós podemos ser punidos dos atos pecaminosos que nós cometemos. E isso também no Novo Testamento, né? Não é uma coisa só do Antigo Testamento, não. Vamos ver, por exemplo, aqui eu deixei aberto para ler para você, a história de Ananias e Safira no livro de Atos, capítulo 5, onde diz assim: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Veja, né, que Ananias pega ali a sua propriedade, vende, né, e ele diz um valor falso para Paulo. E ele decide, né, como que enganando aos irmãos da fé, enganando ao próprio Deus, de alguma maneira querendo ter algum ganho nessa história toda. Mas olha o que o texto vai dizer lá no versículo 5. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que o ouviam e o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Gente, olha isso.
Olha isso. Veja o que acontece aqui, como Deus pune imediatamente este casal, né? Versículo 7. Cerca de 3 horas mais tarde, né, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Veja a autoridade de Pedro neste momento para corrigir aquilo que ele havia identificado de errado. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Então, isso é um acontecimento do Novo Testamento, né? Pós-Cristo, já na aliança, na nova aliança, a aliança da graça, né? Nós vemos aqui algo muito sério acontecendo e nós vemos então esta maneira que Deus estabelece para que a punição seja imediata, né? Ela seja direta no presente. Então, nós entendemos isso, como nós lemos ali, Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá, né? Agora, a punição, queridos, digamos assim, de forma mais intensa, né? Ela vai atingir a sua carga máxima quando nós falamos a respeito do porvir. Por quê? Porque o homem pecador, ele tem um porvir. O porvir não é somente para aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador. A eternidade está para todos. A diferença é que, enquanto alguns viverão num paraíso eterno com Deus, outros viverão num lago de fogo e enxofre eternamente, sofrendo a morte eternamente. E nós precisamos nos atentar a isso, de que esta punição para o pecador está proposta. Na verdade, o homem escolheu o seu caminho de perdição. E por escolher o seu caminho de perdição, a punição para este caminho é a destruição eterna. Ou seja, ser eternamente destruído, né? Paulo, né, vai atestar lá em 2 Tessalonicenses 1, versículo 8, diz: eles sofrerão a pena de destruição eterna. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37, mas eu vos digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiveram falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados, né? Então, a gente encontra a punição, o fim da punição, a morte. É a morte. E nós temos 3 tipos de morte que nós podemos evidenciar na palavra de Deus. A primeira morte é a morte física. É aquela morte que é a consequência do pecado original. Quando o homem se separa do Éden, se separa da presença de Deus, ele não tem mais acesso à árvore da vida, então ele está ali agora à mercê da morte física, né? A morte física o acomete e ele ali não passa agora de 120 anos, ele morre, né? Nós temos a segunda morte, que é a morte espiritual, que ela vai falar da separação de Deus. É a morte que, ao nosso entendimento da palavra de Deus, ela vai trazer de que nós, por pecarmos, estamos separados da presença de Deus, né? É a punição de nós termos, desde o início, dito a Deus: nós não queremos te obedecer, nós não queremos viver
os teus princípios. Nós queremos ser conhecedores do bem e do mal. E ali então nós morremos espiritualmente, fomos separados da presença de Deus. E por fim, como eu acabei de dizer aqui, a morte eterna, né? É a morte que nós viveremos, ou nós, humanidade, né? Ou melhor dizendo, aqueles que não conhecem ao Senhor, né? Viverão uma morte onde eles sofrerão eternamente. E aqui então nós entendemos que é o ápice da punição de Deus, ok? Então, entenda, nós estamos num processo, tá? Nós vamos entender o papel de Cristo na nossa vida, vamos entender o perdão, vamos entender a misericórdia de Deus, nós vamos entender muitas destas coisas que vai nos dar novas saídas e novas perspectivas dentro do assunto punição. Mas nós não podemos virar a página sem entendermos a profundidade do que é Deus fazendo esta manutenção da sua justiça, tá? Então eu espero que esta aula tenha, de alguma maneira, aberto ainda mais os teus olhos, que esta aula te faça refletir profundamente a respeito das consequências do pecado, né? Então, eu sempre digo assim, né? Se nós, seres humanos, tivermos cada vez mais consciência, né, das consequências do pecado, o que o Senhor nos acomete, né, ou permite com que a gente acabe vivendo com relação a quando nós nos desviamos dos caminhos dele, nós teríamos um pouco mais de clareza e mais sabedoria para conduzirmos a nossa vida, para tomarmos decisão, para nos colocarmos em ambientes saudáveis, para sabermos fechar a nossa boca na hora certa, não é verdade? Fugirmos das tentações, né? Então, que o poder do Espírito Santo, através desse breve relato aqui da punição de Deus, possa te despertar de um sono profundo, possa gerar em você um desejo pela santificação, possa gerar em você um desejo de consertar os teus caminhos e viver uma vida em retidão na presença do Senhor. Tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima aula.